Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Graças a Deus, eu e você estamos tendo mais uma rica oportunidade de estarmos aprendendo com as Escrituras, amém? Nós estaremos lendo Atos de número 4 no dia de hoje, e olha que a palavra de Deus nos diz. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles, o homem foram curado. Nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chegando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceu as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Bernabé,
que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, a gente vê aqui nitidamente que todas as pessoas que decidem, que tomam uma postura perante Deus de servi-lo fielmente, de exercer o teu chamado, exercer a tua função, é notório que virá muitas e muitas aflições, muitas e muitas perseguições. Naquele tempo, naquela região, nós podemos dizer que as perseguições deles também eram de carnes, né? Carne e osso, sangue, onde pessoas tentavam até tirar a vida deles, né? Prendendo, acusando, interrogando. Hoje nós podemos trazer para o nosso dia a dia, até em questão do Brasil, que é um país que tem, né, a liberdade de expressão, onde nós podemos dizer, falar às pessoas, né, sobre o que pensamos, o que achamos, inclusive de estar pregando a palavra de Deus segundo a vontade do nosso Senhor. E nós vemos, meus amados, que hoje, eu posso dizer por mim mesmo, que as nossas perseguições ainda continuam. Perseguições na mente, perseguições de aflições, perseguições de quando você toma uma decisão de servir verdadeiramente ao Senhor, as coisas começam a se afunilar cada dia mais, você é provado, você é testado, você passa por deserto, você passa por vales, sabe, para refinar, né, a tua conduta para com Deus. E isso a gente vê que tem muitas perseguições, inclusive algo que dói muito. Mas nós não podemos desistir, meus amados. Nós temos que ter a real convicção do porquê nós fomos chamados. O que é verdadeiramente servir à vontade de Deus. Aqui nós vimos, né, o relato de dois homens, chamado Pedro, outro chamado João, que eles tinham a total convicção do Deus que eles serviam, a respeito de Jesus Cristo, a quem eles puderam ter o privilégio de andar lado a lado, né, aprendendo a tudo aquilo que Jesus ensinava a eles. E mesmo quando Jesus partiu, ele ressuscitou. E a gente vê sobre a história, né, por mais que os apóstolos, né, antes eram os seus discípulos, ali eles estavam desencorajados, né, voltaram a pescar e Jesus novamente veio ter com eles durante 40 dias que Jesus ressuscitou. Ele ficou pela terra fazendo várias aparições aos seus discípulos, ensinando e instruindo o caminho a eles ainda assim. E nós vemos que realmente quando eles puderam ter a real conversão, né, o real entendimento do que é servir a Deus, nós vemos aqui que eles realizaram grandes coisas, milagres, prodígios e grandes ensinamentos, porque a palavra de Deus diz notoriamente aqui que Pedro e João, eles eram basicamente, nos dias de hoje podemos dizer, analfabetos. Eles não eram doutos de palavras, de ensino. Então eles não sabiam falar bonito, não sabiam falar, né, as conjunções. Mas eles tinham algo diferente, eles tinham algo sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, o próprio Espírito Santo de Deus se incumbia de trazer através dos lábios destes homens as palavras santas, as palavras de ensinamento, as palavras, sabe, que deixavam as pessoas impactadas. Então nós vemos aqui grandemente, né, as coisas que eles vinham fazendo, inclusive algo que impactou o coração principalmente daqueles homens religiosos, né, dos saduceus também, que eram pessoas de duro coração, e eles avistaram um milagre de um homem que era aleijado de nascença, que tinha por volta de uns 40 e poucos anos de idade. Então fazia 40 anos que aquele homem estava, né, simplesmente mendigando o pão ali na entrada do templo. Então você imagina que todas as pessoas que frequentavam aquele local conhecia aquele homem. E quando avistaram que aquele homem foi restaurado a sorte dele, foi curado dessa enfermidade, e ele pôde voltar a andar, que é algo basicamente que, né, nem a medicina atualizada dos dias de hoje pode explicar tal feito, né, de uma pessoa que é aleijada voltar a andar. Inclusive, né, em questão da data, né, mais de 40 anos, imagina, é tudo atrofiado, né, a perna deve ser fininha. E ali o Senhor, através do nome de Jesus, tomou a restauração no corpo daquele homem, e ele voltou imediatamente a andar. A gente vê que isso é impossível, né? Para os olhos humanos é impossível um homem voltar a andar, mas ele voltou a andar.
Então todos ficaram impactados. E por mais que eles avistaram aquilo e viram que era real o que havia acontecido, mesmo assim, eles prenderam João e Pedro e tentavam acusá-los de qualquer coisa. Eles ainda ficavam com medo por causa da população que estava do lado deles, né? Muitas e muitas pessoas estavam do lado deles, crendo na palavra que eles estavam dizendo sobre Jesus. Então eles ficaram, né, com medo de praticarem algum ato ilícito para cima de Pedro e João. E lógico, eu não tenho dúvida disso, que o Senhor estava guardando eles. E meus amados, uma palavra ao meu coração e ao teu coração é que nós viemos nos encorajar. Eu sei que é difícil, que não é fácil a nossa caminhada, são muitos e muitos empecilhos que nós temos que enfrentar, são bastantes barreiras que nós temos que vencer. Mas quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é que ele diz claramente que é a rocha, a pedra de esquina, que é a pedra angular, a pedra principal para levantar qualquer obra, qualquer casa, qualquer coisa. Precisamos da pedra de esquina, precisamos da pedra angular. Então Jesus, ele é o nosso porto seguro. Jesus, ele é o nosso fundamento. Então, por isso que nós temos que nos fundamentar em Jesus Cristo. Temos que alicerçar a nossa casa, a nossa vida espiritual em Jesus Cristo, para que nós tenhamos condições de vencer todas dificuldades que aparecerão na nossa vida. Com toda certeza, se você tomar uma decisão de servir fielmente a Jesus Cristo, de tomar os caminhos que Jesus nos ensina, você pode ter a certeza que você terá dificuldades, que você vai ter aflições, que você vai ter grandes e grandes barreiras a serem enfrentadas. Mas, contudo, em nome de Jesus Cristo, você vai vencer todas as coisas. Nós vemos que aquele gigante que se levantou contra Jerusalém, aquele Golias, que todo o exército de Jerusalém não era capaz de derrotar aquele homem, mas veio um jovem de 1,60 m, né, mirrado, ali, né, sem expectativa nenhuma aos olhos das pessoas que estavam de fora, que ele poderia vencer aquele gigante, mas no nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele tinha a sua convicção de que ele venceria aquele obstáculo, aquele gigante, não pelo tamanho que apresentava a ele, mas sim pelo tamanho do Deus que ele servia, que através do nome do Senhor ele poderia vencer este obstáculo. E no nome do Senhor, assim como ele disse diante de Golias, falou assim: você vem com espada, com escudo, com a tua força do teu braço, você pode até amedrontar todo mundo, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. E ali, por uma funda e uma pedra, ele derrubou aquele gigante, e o gigante não caiu para trás, caiu para frente, para provar para todos que Deus havia derrotado aquele homem. Então, meus amados, quando eu e você temos a convicção que nós não vencemos as nossas dificuldades com a força do nosso braço, mas sim com a força do nosso Senhor, com o poder que há no nome de Jesus, porque a palavra aqui está bem clara, que não existe outro nome, não existe outro Jesus, somente Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder sobre todos os nomes, tem poder sobre todas as coisas existentes. Então, utilize dessa bênção, utilize desse privilégio que o nosso Deus Altíssimo nos concedeu, o nome de Jesus, o teu Filho, que é nome sobre todos os nomes, inclusive sobre o Espírito Santo de Deus que está entre nós. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. A palavra diz que ele é uma pessoa, ele tem ciúmes de nós, é uma pessoa que quer habitar junto conosco, dentro dos nossos corações, quer ter particularidade conosco. E, meus amados, clame ao Espírito Santo de Deus, peça discernimento, peça direção ao Espírito Santo, e eu creio, assim como o Espírito Santo de Deus guiava Jesus Cristo, assim também vai guiar a minha vida e a tua vida, porque a palavra diz assim, que Pedro foi cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus, para dizer todas essas coisas, todas essas palavras perfeitas, que são palavras que vêm do Espírito Santo de Deus. Então, quando você não tiver palavras, você não tiver condições, creia no poder de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus vai te instruir em tudo o que você deve fazer. Amém? Essa é a palavra de Deus, meus amados, é uma palavra de encorajamento. Não desista, porque eu sei, né, não conheço todos vocês que estão me ouvindo, ainda tenho, né, a graça de ter conhecimento sobre a vida de alguns dos meus irmãos que me seguem, que conversam comigo, mas todos vocês que estão ouvindo neste momento, creia que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, sobre qualquer coisa, e onde Ele quiser. Nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente,
onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, nada pode interromper a vontade de Deus. E se você aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e você tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti, creia, tenha total certeza que você é filho de Deus. Você passou a ser filho de Deus, então um pai vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele pode até permitir você passar por vales, por desertos, mas é tudo para a tua salvação. É tudo para poder trazer para você um caráter melhor, sabe? Experiências, né, para você poder ajudar o próximo. Então, não reclame. Eu sei que é difícil, eu também passo por coisas terríveis. Quem tem intimidade comigo sabe que não é fácil. E todos aqueles que decidem servir a Deus, meus amados, todos aqueles que decidem fielmente servir a Deus, né, sem se corromper, você pode ter a certeza que passa muitas e muitas lutas, né? Quem tem um chamado, tem um propósito, que exerce o teu chamado, teu propósito com fidelidade, sabe do que eu estou falando. Todos os pastores, evangelistas, todas as pessoas que pregam a palavra de Deus aos corações, que ajudam as famílias, né, trazendo uma palavra de consolo e serve fielmente a Deus, sabe do que eu estou dizendo. É difícil, as coisas afrontam a gente de uma forma terrível, às vezes fisicamente ou às vezes espiritualmente. Ambos os lados somos atacados, mas aqueles que estão em comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, vence todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar da presença de Deus cada dia mais e você vai vencer todas as suas dificuldades. Creia. Assim como o milagre chegou na vida daquele homem que tinha mais de 40 anos sem andar, assim vai chegar na tua casa também. Que Deus te abençoe.